Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom nós estarmos juntos, mais uma vez, na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus através da palavra. Essa palavra que fala, é a voz de Deus para mim e para você no hoje. Então, precisamos estar atentos, com os ouvidos abertos, mas com o coração também aberto, para acolher aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós, a mim e a você, no dia de hoje. Vamos fazer essa experiência com a palavra e, experimentando-a, sermos tocados por ela, transformados por ela, reavivados por ela. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos leve ao entendimento e à aplicação da palavra de Deus no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, seu caderno de estudos. Nós vamos concluir hoje a carta de Paulo aos Colossenses. Então anota aí o texto da nossa meditação. Colossenses capítulo 4, versículos de 7 até o versículo 18. Colossenses capítulo 4, versículos de 7 até o versículo 18. Vamos lê-los. Sobre a minha situação, vos informará Tíquico, o amado irmão e fiel servidor, meu companheiro de serviço no Senhor. Eu vou-lo envio expressamente para vos dar notícias e para vos reconfortar. Vai com ele Onésimo, o irmão amado e fiel, que é da vossa comunidade. Os dois vos informarão de tudo o que se passa por aqui. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, recebestes instruções, se ele for ter convosco acolhei-o. Também Jesus, chamado Justo, vos saúda. Dentre os judeus, somente estes 3 trabalham comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido para mim motivo de consolo. Saúda-vos Epáfras, que é da vossa comunidade, servo do Cristo Jesus, sempre a lutar por vós em suas orações, para que estejais firmes na perfeição, inteiramente dedicado a toda a vontade de Deus. Dou testemunho de que ele muito se afadiga por vós e pelos irmãos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdam-vos, enfim, Lucas, o querido médico, e Demas. Saudai por mim os irmãos de Laodiceia, especialmente Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. E assim que esta carta for lida na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia, e vós também fazei a leitura da carta vinda de Laodiceia. Por fim, dizei a Arquipo, considera atentamente o ministério que recebeste no Senhor, a fim de o desempenhares bem. Esta saudação, eu, Paulo, a escrevo de próprio punho. Lembrai-vos de minhas correntes, a graça esteja convosco. É a conclusão do capítulo, ou melhor, é a conclusão da nossa grande e maravilhosa carta aos Colossenses. Para mim foi edificante estudar com vocês a carta aos Colossenses e todas as instruções dadas pelo apóstolo. E é bonito vê-lo tratar cada um dos que são importantes no ministério dele, que cuidaram dele e que também são importantes no mundo espiritual, né? Tíquico aqui, né? E Onésimo. A gente vai depois, né, para frente estudar a carta a Filemon. A carta aos Colossenses foi escrita na mesma época, né, no tempo em que Paulo estava preso. E Onésimo é um escravo fugitivo que Paulo conheceu em Roma, e Paulo evangelizou, batizou e devolveu a Filemon, né? E aqui ele está dizendo, olha, Onésimo, o irmão amado e fiel, que é da vossa comunidade. Os dois vos informarão tudo o que se passa por aqui. Então eles estiveram com Paulo na prisão, lá em Roma, e vão mostrar aos colossenses, à comunidade de Colossas, também aos irmãos de Laodiceia, de Hierápolis, toda a realidade que Paulo está vivendo. E aí ele vai falar aqui de Aristarco, né, companheiro de prisão,
e Marcos, primo de Barnabé. É interessante a reconciliação que eles vivem, né? Porque Marcos não quis mais, ou melhor, Paulo não quis que Marcos fosse para uma outra viagem com ele, e aí Barnabé se apartou de Paulo e foi em viagem missionária com Marcos, mas agora Marcos está com Paulo na prisão e vai dizer, olha, quando ele for até vocês, o acolham, você já tem instrução para isso. Depois vai falar aqui de um Jesus chamado Justo, que também saúda, dentre os judeus somente esses três, Aristarco, Marcos e Jesus chamado Justo, que estão com ele, trabalhando pelo reino de Deus. E aí depois ele vai referir-se, dizendo que eles são motivo de consolo para ele, e agora vai falar de Epáfras. Aqui há uma coisa importante que nós precisamos assumir no estudo de hoje. Epáfras, que é da vossa comunidade, servo de Cristo Jesus, sempre a lutar por vós em suas orações. Nós precisamos lutar pelas pessoas em nossa oração. A conclusão dessa carta aos Colossenses, esse destaque dado a Epáfras, é muito importante para nós. Nós precisamos lutar pela conversão das pessoas, nós precisamos lutar pela perseverança das pessoas no caminho de Deus, em orações. Comece pelos da sua casa, comece também pelos seus amigos, veja as pessoas que você precisa interceder por elas, que fazem parte ali da sua comunidade, interceda pelo sacerdote da sua paróquia. Epáfras está sempre lutando em suas orações, para que estejais firmes na perfeição e inteiramente dedicados a toda a vontade de Deus. Nós somos chamados a viver essa dimensão da oração intercessória. E aí ele vai dizer, eu dou testemunho de que ele muito se afadiga por vós e pelos irmãos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Eu e você precisamos hoje assumir essa missão de oração de combate, de oração de intercessão. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, Epáfras luta, e luta diz de combate, diz de batalha espiritual, luta por vós em suas orações, para que estejais firmes na perfeição, inteiramente dedicados a toda a vontade de Deus. Ele muito se afadiga por vós e por todos os de Laodiceia e de Hierápolis. E aí ele vai fazer o restante da saudação, Lucas, seu médico querido, Demas, depois pede para saudar os irmãos de Laodiceia, especialmente Ninfa, onde a igreja se reúne, pede para que a carta seja lida. Olha só, a carta de Paulo já é lida nas comunidades, é um texto reconhecido, sagrado. Eles leem nas comunidades, em Laodiceia e Hierápolis, em todas as comunidades cristãs ali. E existe uma outra carta aqui, que os exegetas falam que vós também fazeis a leitura da carta vinda de Laodiceia. Então, os exegetas não sabem se foi uma outra carta que Paulo escreveu destinada a Laodiceia, a comunidade de Laodiceia, e essa carta se perdeu, ninguém sabe. Mas possivelmente os exegetas dizem que é a carta aos Efésios, que também circulava nas comunidades. Então, a carta aos Efésios deveria também ser lida na cidade de Colossas, também em Hierápolis, exatamente porque são instruções preciosas como essas que nós recebemos da parte de Deus estudando a carta aos Colossenses. Por fim, dizei a Arquipo, considera atentamente o ministério que recebeste no Senhor, a fim de desempenhares bem. Nós precisamos desempenhar bem o nosso ministério. Nós precisamos desempenhar bem aquilo que nós fazemos para Cristo. Aquilo que é o serviço na igreja. Nós não podemos servir de qualquer maneira. Nós não podemos levar o nosso serviço a Deus de qualquer maneira. Nós estamos servindo a Deus nos irmãos. Nós estamos servindo a Deus na nossa paróquia. E o serviço a Deus tem que ser da melhor qualidade possível. Nós precisamos fazer da melhor forma possível. Por isso ele vai dizer aqui, Arquipo, considera atentamente o ministério que recebeste no Senhor, a fim de o desempenhares bem. Para terminar, colher duas coisas importantes. Desempenhar bem o nosso ministério, fazer o melhor de nós para aquilo que é do Senhor, para a igreja, para servir aos irmãos. Desempenhar bem, atentamente o ministério, desempenhando bem isso. E depois,
como Epáfras, lutar pela nossa religião, lutar pela conversão dos nossos irmãos, orar pela conversão dos pecadores, lutar pela perseverança daqueles que estão na igreja, para que perseverem, para que permaneçam firmes na perfeição e inteiramente dedicados, lutar pelos nossos, lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, lutar pelos nossos pais, lutar pelos nossos amigos na oração. Então, qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? Fazer de forma, vou mudar aqui, fazer da melhor forma o trabalho desempenhado na igreja para Cristo e pelos irmãos. Da mesma forma, assumir como missão a luta espiritual em orações e súplicas pela conversão dos pecadores, pela perfeição e firmeza daqueles que já caminham na fé, servindo a Deus. Tudo que for feito para Deus tem que ser da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Desempenhando bem o que nos é proposto. E depois, esse compromisso, como de Epáfras. Como de Epáfras. Lutar por todos da nossa comunidade, nas nossas orações, para que estejam firmes na perfeição e inteiramente dedicados à vontade de Deus, nos afadigando mesmo na oração, para ajudar os nossos irmãos e irmãs a perseverarem, a serem firmes, a serem santos. Vamos rezar? Senhor, eu quero me colocar na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor pela força da palavra que o Senhor nos concedeu na carta aos Colossenses. Toda a direção, tudo aquilo que o Senhor fez na alma de cada um de nós, os propósitos que nós fizemos nesse estudo da carta aos Colossenses. E de uma forma especial hoje, conceda a cada um de nós essa graça de fazer bem aquilo que nos é proposto no caminho da salvação. O serviço na igreja que seja da melhor maneira possível feito por nós, Senhor. Dedicando-nos integralmente, Senhor Deus, a tudo aquilo que o Senhor nos confiar, para que seja da melhor forma possível. Os serviços mais simples e os mais complexos que nos for confiado na obra da salvação. Mas também o serviço, Senhor, da oração, o serviço da intercessão. Como Epáfras intercedia pela perseverança, pela firmeza, pela santidade, para que aqueles da comunidade que ali estavam pudessem fazer a vontade do Senhor. Comprometa a cada um de nós com orações de combate espiritual, de luta espiritual, para que os nossos perseverem, para que a nossa família seja alcançada, para que os nossos amigos, para que aqueles que estão na igreja à frente consigam perseverar e viver tudo de uma forma perfeita dentro da sua vontade. Comprometa-nos, Senhor Deus, como Epáfras foi comprometido com a comunidade dos Colossenses, de Laodiceia, de Herápolis. Faz com que nós também nos sintamos assim, provocados, chamados, convocados para esse combate espiritual, em orações, em súplicas, para que o Senhor prevaleça, para que o Senhor reine, para que o Senhor vença na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Ao concluir a carta aos Colossenses, nós devemos terminá-la com dois propósitos: fazer da melhor forma possível o serviço de Deus e do próximo na igreja, e também assumir um ministério como o de Epáfras, de sustentar em orações e súplicas os nossos irmãos, para que sejam firmes, para que perseverem, para que façam a vontade de Deus. Podemos colher essas duas coisas e aplicá-las no nosso dia a dia até o último suspiro que nós tivermos. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.